Bom dia, igreja. Irmãos, é muito interessante, né? Eu estava ouvindo aqui a nossa irmã Renata cantar agora, e aí eu preparei a mensagem, né? Eu já fiquei constrangido na hora que a Renata cantou, Deus já me constrangeu. Na segunda música que a Renata estava cantando, né, eu cantei Nada Temerei. Aí eu, eita. Nós temos muitos medos, muitos medos. Eu não sei você, né? Nós não, eu tenho muitos medos. Você, eu não posso falar por você, mas eu tenho muitos medos, medo de um monte de coisa. E eu vou ter que expor algumas fragilidades minhas, tá, irmão? Então, assim, são minhas, eu posso expor aqui na frente, não tem problema. E eu tenho medo de água, irmão. Só não tenho medo para tomar banho. Mas dali do banho para frente, eu tenho muita dificuldade com água, irmãos. Se vocês me chamarem para um passeio num sítio, por exemplo, tem uma vez que eu vou ter muito problema de entrar dentro da piscina. Por quê? Porque eu vou achar que eu vou ficar dentro da piscina. Não, mas dá para você ficar em pé na piscina, tudo bem. Aí eu fico pensando, não, é escorregadio, eu posso escorregar dentro da piscina. Eu não sei nadar, irmãos, não sei nadar. Não sei nadar de forma alguma. Eu tava pensando, eu falei, gente, quando eu comecei a namorar a Roberta, né, eu tinha um medo, irmãos. Era impressionante isso, assim, como é que isso mexia com a minha cabeça. Falei, gente, eu não sei nadar. Vai ter um dia que o Roberto vai me chamar para ir na praia. E sabe aquela... E eu pensava, sabe, irmãos, naquela imagem romântica, assim, aquele tempo muito quente, aí ela correndo na frente para dar aquele pulo no mar, assim. Aí, irmãos, eu falei, não vou conseguir vir atrás correndo. Eu vou ter que... Eu não vou conseguir, isso vai ser extremamente desagradável, isso vai me causar... Irmãos, e a gente fala que a gente está rindo, mas são coisas que mexem com que mexem com a nossa vida. Agora mesmo, irmãos, em fevereiro, a gente fez a maioria da igreja sabe, a Roberta é de Minas Gerais, então, quando os familiares da Roberta vêm até aqui ao Rio de Janeiro, irmão, tem que ter praia, né? Todo evento, toda viagem tem que ter praia. Aí tudo bom, irmãos, aí os familiares da Roberta vieram, vamos ficar em Cabo Frio, que um dia a gente vai passar em Arraial do Cabo. Eu falei, lá vem, é hoje. Aí estamos lá passeando em Arraial do Cabo. Vamos fazer um passeio de barco. Eu falei, não. Não vamos fazer um passeio de barco. Vamos lá ver e tudo. Aí eu fui lá ver, né, irmãos? Parei o carro, torcendo para estar muito caro, torcendo para estar muito cheio, torcendo para, enfim, para toda aquela situação conspirar contra. Aí, irmãos, não teve jeito, o pessoal combinou. Falei, não, meu filho, né, querendo ir, Roberta, não posso fraquejar agora, eu tenho que ser firme, irmãos. E aí eu cheguei lá, irmão, naquela fila, ia ter umas 300 pessoas na fila, assim. Falei, pô, não é possível, cara, tem 300 pessoas aqui, esses barcos devem fazer 30 viagens por dia, com 300 pessoas. Tem quase 9.000 pessoas andando isso aqui diariamente e ninguém morreu ontem. Porque logo comigo hoje isso vai acontecer, irmãos. E aí a gente foi. Eu entrei no barco, irmão. Eu entrei no barco e eu queria que vocês agora abrissem suas Bíblias. No texto que está em Marcos, capítulo 4, de versículos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Antes de ler, nós vamos orar novamente. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, cantando louvores a Ti, Senhor, e agora ouvindo acerca da Tua palavra, Senhor, que essa palavra possa ir de encontro aos nossos corações, para que nós possamos ser confrontados, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor, e que isso transforme e modifique as nossas vidas, Senhor, no sentido de caminhar para próximo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa,
dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, irmãos, capítulo 4 de Marcos, a gente leu a partir do versículo 35, né? Se você, enfim, você for lá para o início do texto, você vai ver lá que Jesus ele está pregando, né, para uma grande multidão. E aí, provavelmente, uma forma, né? Você imagina que ali você não tem um palco, né? Você, enfim, ele está ali pregando para uma grande multidão, e estar no barco era uma forma que ele tinha de se colocar numa posição para que grande parte das pessoas pudessem, né, ter aquele contato visual com Jesus. Enfim, é melhor, é mais confortável para todo mundo quando você está vendo, né, a pessoa falar. É melhor do que, imagina ele estivesse no mesmo plano ali, no sentido de mesma altura. Então ele vai para o barco para ficar na praia, e ele está na praia, e quando ele está na praia ele começa a falar, né, começa os seus ensinamentos, né? E quando ele começa os seus ensinamentos, se você começar o capítulo 4, né, você vai ver que ele começa esses ensinamentos com uma série de parábolas. Né? Você pode olhar a sua Bíblia, a gente não vai ler agora, mas você vai ver aí que tem uma série de parábolas que Jesus está passando para o povo, né? Os seus ensinamentos. E aí ele chega nessa parte aqui do capítulo, a partir do versículo 35, e eu queria compartilhar com os irmãos hoje alguns pontos acerca desse capítulo que a gente está lendo. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é que o poder de Jesus é um poder real. O poder de Jesus é um poder real. Se você for ver aqui, esse texto que a gente acabou de ler, tem muitos elementos que, quando Marcos ali, no livro de Marcos, né, quando ele está ali listado, você vê muitos elementos acerca do detalhe daquela situação que está ocorrendo, né? Ele está falando, por exemplo, ele vai falar do travesseiro, né? Que Jesus estava deitado ali com um travesseiro, né? Você imagina que tem alguém dormindo, você imagina que Jesus está no travesseiro, você também provavelmente imagina que ele não estava num travesseiro de pena de ganso e nada parecido, acerca da época, né? Provavelmente ele estava ali com alguma coisa para poder reclinar, né? Enfim, para poder reclinar a sua cabeça. Você imagina ali que tem uma situação, o texto fala também numa tempestade de vento, bem, muito semelhante provavelmente a essa chuva de vento que a gente vivencia aí essa semana. Então, aconteceu algumas vezes. Você tem ali também outros barcos acompanhando Jesus. O texto fala em outros barcos acompanhando. O texto vai falar também da multidão, né? Ou seja, o texto ele coloca vários elementos, vários detalhes ali para poder deixar bem clara aquela situação. E é super interessante a descrição do texto bíblico, porque, como eu falei para vocês, ela começa listando uma série de parábolas, né, com diversos ensinamentos, e ela parte daquela parábola e ele parte para uma outra apresentação de uma situação. Não para algo que eles... Não para uma história que estava sendo contada, não para um aprendizado que ele queria passar através. Na verdade, ele passa diretamente para algo que está efetivamente
acontecendo. Consegue perceber que a gente tem uma construção textual com parábolas, né, com histórias que remetem a alguma... Não gosto de usar a palavra moral da história, porque aqui a gente não está falando sobre questão de moral da história, isso aqui é o texto bíblico, mas é só no sentido de histórias que nos trazem algum ensinamento. Em determinado momento, essa construção textual ela cessa e ela vai para algo real, algo que está acontecendo naquele momento. Quem que o texto bíblico está querendo dizer para a gente? Vale sempre a gente afirmar, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Da questão da intenção, né, do autor do texto bíblico. O texto bíblico ele é intencional, né? As coisas não estão, os detalhes não estão aqui por acaso. E o primeiro ponto que eu falei com os irmãos é que o poder de Jesus é um poder real. O que isso quer dizer, irmãos? Famoso teólogo britânico, e hoje provavelmente é considerado dos cinco maiores teólogos atuais, né? N.T. Wright. Se você enfim, faz uma busca no Google aí, você vai ver uma série de livros, que é um teólogo especialista, né, em Novo Testamento, e ele coloca algumas situações que são bem interessantes até para você compreender o contexto desse texto. Ele está falando sobre os judeus, né? O mar, você precisa entender que naquela construção temporal, o mar ele era algo assim que era algo desconhecido. Era algo desconhecido por aquele povo. O povo não dominava, né? Se você estiver pensando em história, é simples você compreender, né? As grandes navegações elas vão começar basicamente quase 1000 anos depois da ocorrência desse fenômeno aqui. A gente está falando em grandes navegações europeias em 1500, quando a gente começa a falar. Se você for falar um pouquinho antes, você começa com outros povos também, não somente os europeus, você começa com outros povos, a questão da navegação quase 1000 anos depois. Então, o mar ele era algo assim muito, muito desconhecido, né? E os judeus também eles desconheciam o mar. E quando eles olhavam assim para aquela situação, eles tinham a figura do mar, né, como se fosse algo assim que era capaz de destruir a criação de Deus. Eles viam o mar como algo ameaçador, algo que poderia comprometer a criação, comprometer a vida deles. E essa história, meus irmãos, assim como todo o texto bíblico, não é uma lenda. Ela é repleta de detalhes. Sabe para quê, meus irmãos? Para poder mostrar para mim e para você que o Jesus, ele é um Jesus real. O poder de Jesus é um poder real. O poder de Jesus, ele resolve problemas reais. Quando ele sai daquela construção que também nada é desprezível no texto bíblico, irmãos. Nada. Não existe um detalhe no texto bíblico que é desprezível ou menos ou mais importante do que qualquer outra passagem. Todo o texto bíblico ele tem a mesma importância. É óbvio que você pode falar que você gosta de um determinado texto, você gosta mais, você gosta menos, mas esse é um problema seu, né? O texto bíblico ele é importante como um todo. Por isso que não tem um detalhe aqui do texto bíblico que não seja importante, porque a gente crê que o texto bíblico é a palavra de Deus. Se está na Bíblia é porque é importante. Mas você não acha importante, novamente. É um problema seu, não é do texto bíblico. Então, quando o texto está aqui apresentando uma série de detalhes, uma série de informações, e a gente está vendo que Jesus interfere diretamente dentro de uma situação. Volta para o meu passeio de barco. Eu cheguei no pier, entrei no barco. Continuei no meu passeio de barco, irmãos. Estava todo mundo feliz. Eu não estava feliz, irmão. É sério, irmãos. Eu estava ali sofrendo. Aí, irmãos, o barco para. O pessoal vai pular na água. Eu vou pular na água. Isaac pula, irmão. O Isaac pula e eu fico sentado. Meu Deus. O passeio continua, irmãos. O tempo, ele vai mudando.
Roberta sabe, Roberta tá aqui, gente. Isso não é história, isso é verdade. O tempo vai mudando. O tempo vai mudando, irmãos. E começa a entrar algumas ondas. Maiores do que aquelas ondas cujas estavam acostumados. Aquelas ondas, irmãos, elas começam a entrar. Estava todo mundo curtindo demais, irmão. Todo mundo, que legal, agora, e maior do que a outra. O pessoal gritava, irmãos. Eu sentava lá atrás, segurando. Vou morrer. É hoje. E aí, irmãos, esses são as situações que se colocam diante da gente. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei aquilo que, quando você está diante de determinada situação, eu não sei o que te ameaça, o que você acha que tem capacidade de ameaçar a sua vida. Pode ser coisas para mim que não fazem diferença alguma. Mas independente do meu, do seu, daquilo que você pensa, daquilo que te traz medo, daquilo que te traz aflição, nós servimos a um Deus real. Nós servimos a Jesus, aquele que vai de encontro aos nossos problemas, aquele que caminha junto com a gente, aquele que está no mesmo barco do que a gente está, que é o barco da nossa vida. Nós servimos a um Jesus real, um Jesus que, sim, interfere diretamente nos problemas reais da nossa vida. Interfere nos problemas que você acha os maiores problemas, que muitas vezes a gente tende a buscar somente diante dos maiores problemas. E a gente, dentro da nossa lógica, né, da nossa vida, a gente entender que, enfim, que tem algumas coisas são mais importantes do que outras, enfim, e é natural isso. Muitas vezes a gente tende a colocar Jesus somente nas situações que a gente acha que nós somos incapazes de resolver. Mas você é incapaz de resolver quaisquer situação. A nossa irmã Viviane chegou aqui agora para falar acerca do coro. E a palavra da irmã é perfeita. Quando ela fala, meu irmão, a gente vai fazer o coral aqui, a gente vai cantar. Mas se o Senhor não abençoar, não adianta a Viviane chamar vocês aqui, outras igrejas, e Marcos e a Roberta e o pastor querendo sair 12 horas por dia. Se o Senhor não abençoar, não vai dar certo. Porque Jesus está com a gente o tempo todo. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos desse Jesus real, esse Jesus que vai ao nosso encontro, esse Jesus que está no barco conosco, esse Jesus que caminha com a gente. Segundo ponto, irmãos, Jesus é um Messias de imensurável poder. Imensurável é algo que a gente não consegue medir. Muitas das vezes, a vida, ela nos coloca diante de algumas situações onde a gente pode achar que Deus não está olhando a gente, que Deus não está com a gente naquele barco, que a gente está numa situação isolada. A gente quer resposta imediata para muitas questões cuja é impossível que a resposta seja imediata. Muitas coisas na nossa vida exigem uma construção. Eu falo muito sobre isso, principalmente se você tiver alguma formação na área de tecnológica, né, na área de exatas, a gente tende a achar que a vida é como se fosse uma prova de matemática, né? Onde você coloca um problema e você tem de imediato uma solução, uma resposta, e uma resposta exata. Então você olha para Deus achando que você coloca uma equação para Deus, achando que a sua vida é uma equação, e você coloca diante do Senhor a equação. Ele vai falar, a solução da equação é X. É assim que você se comporta. Você espera e você faz uma construção teológica errada, né? Haja vista que esse Deus, ele é um Deus que sabe de todas as coisas, ele é um Deus todo-poderoso,
Então ele tem a obrigação de resolver os meus problemas. Ele tem a obrigação de resolver os meus problemas e não da forma que ele quer. Essa é a grande diferença da matemática, porque a matemática só há uma solução, pelo menos para grande parte dos problemas. Existe um problema que existem mais soluções, mas grande parte dos problemas, a gente só tem uma solução. E a gente tende a querer assumir esse papel de Deus e dar a solução que a gente entende como a única e melhor solução. E a gente quer que Deus se adeque àquela solução que eu encontrei. Os discípulos, eles estavam ali com Jesus. E eles estavam naquele barco. Eles estão naquele barco, assim como eu estava no barco no passeio, assim como você está no barco no BRT, você está no barco na sua casa, você está no barco dentro do carro, você está no barco no seu trabalho. O barco nada mais é do que uma ilustração de algo que você está diariamente vivendo. E diante daquela situação, daqueles ventos que o texto apresenta para a gente, daquela chuva, junto com aquele vento, diante daquele risco daquele barco, enfim, barco afundar ou qualquer coisa parecida, o que os discípulos fazem? Eles sentem o quê? Medo. Eles sentem muito medo. E tem uma situação muito interessante, que quando os discípulos sentem medo, eles recorrem a quem? Eles recorrem a Jesus. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Somente Jesus é capaz de transformar e mudar qualquer situação. Somente Jesus é capaz de nos curar dos nossos medos. Somente Jesus é capaz de transformar situações que trazem medo a mim e que trazem medo a você. Quando eles estão naquele barco, aquela tempestade está muito... assim, está entrando água no barco, e está entrando água no barco, provavelmente o barco vai virar, o barco vai afundar. Eles vão pedir ajuda a Jesus. Isso é muito bom. O problema é quando o medo nos afasta de Deus. Vou contar outra história, irmãos. Engraçadinha, mas para vocês compreenderem a verdade dela. Eu também tenho muito medo de rato, irmão. Eu tenho muito medo de rato, mas muito medo. Muito medo de rato. Muito medo de rato. Belo dia, irmão, estou lá em casa. Sabe quando você vê um vulto assim? Eu falei, não é isso. Não é. Aí, falei, é. Roberta, tem um rato. Roberta, tem um rato. Falei, Roberta, tem um plano aqui. Falei, Roberta, olha só. Já são mais 9h30 da noite. Eu não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir tirar o rato. Vou ligar para a portaria. Só que aí, Roberto, eu vou ter que fingir que eu não estou em casa, porque senão vai ficar muito feio. Vou ligar para a portaria, vou fingir que eu não estou em casa, porque aí o porteiro pode vir aqui, eu me escondo ali, ele mata o rato. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu tinha medo, eu tenho medo de rato. Para poder solucionar, pelo menos tentar solucionar meu problema, eu construí uma mentira. Se eu construir a mentira, quem é o pai da mentira? Ou seja, tem um exemplo muito simples de como eu pequei em função de um medo que eu tenho. Os nossos pecados, eles possuem as suas consequências. Nesse caso, irmãos, a consequência até que ela foi pequena. Na verdade, se eu quiser saber, o porteiro foi lá, não achou mais o rato sumiu, tranquei o quarto todo, botei um monte de coisa debaixo da porta, fui dormir. Enfim, no outro dia a gente resolveu de uma forma diferente. Quando Jesus está ali naquele barco, diante daquela situação de medo,
Quem que Jesus faz naquele momento? Eles acordam Jesus e Jesus fala assim, ó, aquiete-se, acalme-se. Falando para poder resolver aquele problema. Se você for no original do texto bíblico, esse aquiete-se aqui, você sabe quando você está na sua casa e aí, se você tiver filho pequeno, é muito simples você perceber isso, que às vezes você está conversando e ele está falando, você, ô, quieto, fica quieto. Tipo, cala a boca, fica quieto. Acalma aí, para. Quando você faz isso, esse acalma-se é algo, passa uma ideia de que você tem o total controle daquela situação, sabe? Ó, assim, faz o que eu quero, você faz o que eu quero. Eu tenho total domínio daquela situação que está acontecendo. É exatamente isso aqui que Jesus está fazendo. Aquela tempestade, ele, ó, acalma-se. E quando Jesus ele faz isso com a tempestade, ele está querendo mostrar para aquele povo, primeiro que eu falei, primeiro ponto que a gente falou, que o poder dele é um poder real. Ele estava querendo mostrar para aquele povo judeu que está ali que o mar está submisso a ele. O mar está submisso a ele. Se a gente for fazer um paralelo, né, entre o poder do mar ali e o poder o poder de Jesus e o poder da tempestade que está ali, ponto interessante, né? A gente está falando de poder. Jesus, quando ele está naquela situação, ele não clama por poder. Ele resolve o problema. Sabe por que ele resolve o problema? Porque ele não pede poder, ele é o poder. Jesus é o poder. O poder subsiste nele. O poder é ele. Só ele tem o poder. Só Jesus tem o poder de transformar as situações. Só Jesus tem o poder de encontro a mim, de encontro a você, de transformar a tua casa, de transformar o teu trabalho, de transformar a tua família, de transformar o teu filho, de transformar a tua mãe, teu irmão, teu vizinho, quem quer que seja. Eu não tenho poder, você não tem poder. Só Jesus tem o poder de transformar a nossa vida. Só Jesus. Nós não somos autossuficientes. E nem eu, nem você, a gente não consegue controlar a tempestade. A tempestade não responde àquilo que você quer que ela responda. Basta você olhar para a sua vida, o tanto de coisas que você desejou e que você não tem. Eu garanto, se eu passar uma lista aqui, para exemplo, vocês vão ficar manhã e tarde toda escrevendo coisas que vocês desejam até hoje, desejavam no coração de vocês, e vocês não têm. Sabe por que vocês não têm? Porque o controle não é de vocês, o controle não é meu, eu não tenho, você não tem, porque você não decide nada. Você não é dono de nada. Jesus é dono de todas as coisas, só Jesus tem o poder. É Ele que escreve a minha, é Ele que escreve a sua história. Ele que comanda, ele tem aqui a direção da história, Ele que comanda a nossa história, Ele que comanda a nossa vida. Só Jesus tem o poder é dele, o poder dele, como eu falei no segundo ponto, é imensurável. Somos incapazes de medir o tamanho desse poder. Terceiro ponto, irmãos, esse poder de Jesus, ele é um poder custoso. No final dessa leitura que a gente fez, quando no versículo 39, 38, desculpa, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela referência que eu falei do teólogo sobre a relação dos judeus com o mar, ela tem um aspecto interessante, né? Se você a literatura da época,
tá? Ela trata, né? Ela mostra que era considerado para os judeus blasfêmia, tá? Quando se você dissesse, né, que você poderia controlar o mar. Olha que construção interessante. Eles consideravam blasfêmia alguém que dissesse que poderia controlar o mar. Jesus está com eles no barco. Aquele povo ali, povo judeu. E quando Jesus está com eles no barco, e o mar se acalma, o barco, o problema resolve, qual é a pergunta que eles fazem? Quem é esse que até o mar pode acalmar? Sabe por que eles perguntam quem é esse? Porque eles sabiam que somente um era capaz de fazer com que o mar se acalmasse. Somente Deus tinha o poder, tem o poder, para poder acalmar o mar. E eles falam, pô, quem é esse? Que até o mar ele controla, o mar obedece a que esse... Quem é esse? Jesus estava mostrando ali para eles que, ó, eu sou o Filho de Deus. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre a natureza, eu tenho poder sobre tudo que acontece aqui. O governo está nas minhas mãos. O governo está nas mãos do Senhor. O governo não está na mão de ninguém, não está na mão do político A, não está na mão do político B. Crente preocupado com o país, ora. Faz um monte de a cidadania, ela envolve uma série de responsabilidades, sim. Mas sem oração, não tem transformação. A gente precisa orar. O governo é dele. A gente participa como se participa. A gente precisa clamar ao Senhor, que é o Senhor que é capaz de trazer a verdadeira transformação do nosso país, da nossa nação, das pessoas. Só Ele é capaz de transformar. Só Ele está no controle do barco, só Ele manda. Só Ele é capaz de fazer com que as coisas caminhem da forma que Ele quer que elas caminhem. Na semana passada e semana retrasada, você veio no culto da manhã e da noite, ou um deles, enfim, você acompanhou que o André estava, reverendo André, ele fez uma série de mensagens sobre Jonas. E agora aqui na escola dominical também, acho que a Roberta também citou essa mensagem do André. E a gente consegue fazer um paralelo. Mesmo que você não viu a mensagem, você provavelmente conhece a história. Se você for lá em Jonas, capítulo 1, versículo 5, você vai lá, a gente não vai ler agora, mas enfim, você pode ver na sua casa. Você vai ver que o relato ele é parecido, esse relato que a gente leu. Né? Em que perspectiva? Jonas está no barco, o mar está como? Revolto. Quem que Jonas fala lá para o pessoal? Ó, que o problema aqui sou eu. Quem que ele propõe? Que ele seja lançado no mar. Não é isso? Jonas disse, me lance no mar e vocês serão salvos. Quem que Jesus diz? Eu morro na cruz para poder salvar vocês. Gente, abre, por favor, Mateus 12, versículo 41. Mateus 12, versículo 41. Texto de Mateus fazendo referência ao texto de Jonas. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior
do que Jonas. Por que ele é maior que Jonas e qualquer outro? Porque o sacrifício real de morrer por gente que nem eu, que nem você, que não merecia nada. Ele é o único capaz. Se você for ver o relato bíblico, Jonas não era capaz de... Omar, fica calma aí, porque deixa comigo, quando eu chegar lá eu vou resolver. Não, ele não tinha poder. Só Jesus tem poder. Só Jesus é capaz de resolver os nossos problemas. A salvação ela é somente por meio de Cristo Jesus. Porque Ele que morreu por mim, morreu por você, morreu para poder nos lavar dos nossos pecados, ressuscitou e há de voltar para nos levar para a sua morada. Parênteses, se você não participou aqui da escola dominical, a gente trabalhou muito essa questão da segunda vinda de Jesus. É sempre uma oportunidade muito boa da gente aprender acerca da palavra de Deus. Fecha parênteses de novo. Ele é o único capaz de fazer isso. Jesus, irmãos, ele tem que ser. Ele é único. E por ele ser único, ele precisa ser o objeto da nossa fé. Quando o barco estava quase afundando ali, com água entrando, qual que era a expectativa? Qual que é a nossa expectativa dos problemas que se apresentam diante da gente? Qual é o objeto da sua fé? O objeto da sua fé é que, no caso do barco, o objeto da fé era que passasse a tempestade. Na sua vida, qual o objeto da fé? É que simplesmente cesse alguma situação que está te trazendo algum tipo de incômodo? Ou o objeto da sua fé é Jesus? Consegue perceber a diferença? Porque quando o objeto da sua fé ele é Jesus, isso implica em você entregar o controle total do barco da sua vida para Jesus. Isso implica em você não simplesmente olhar para a sua vida, olhar para as situações que se apresentam hoje diante de você, e você olhar para aquilo e querer que aquela coisa pontual cesse. Aquela doença de alguém que está doente cesse. Isso é bom, isso é ótimo. Isso vai te trazer uma alegria temporária, perene ali. Só que o objeto da nossa fé não pode ser coisas pontuais. O objeto do pessoal no barco não pode ser que simplesmente a tempestade passe. O objeto da nossa fé precisa ser Jesus. Quando o objeto da nossa fé passa a ser Jesus, isso implica que a minha e a sua vida passa a ficar no controle de Jesus. E quando a gente coloca a nossa vida no controle de Jesus, já não mais importará se está chovendo no mar, se o tempo está bom. Quando a gente coloca nossas vidas na mão de Jesus, a gente sabe que Ele está fazendo o melhor para a gente, Ele está no comando da nossa vida. E quando a gente entende que Ele está no comando da nossa vida, a gente consegue descansar no Senhor, a gente consegue confiar no Senhor, a gente consegue olhar, a ter um relacionamento com o Senhor, no sentido de saber que o Senhor sabe o que é melhor para mim, que Ele sabe o que é melhor para você, que Ele está no comando de todas as coisas, que pode estar chovendo hoje, que pode estar ventando, que o barco pode estar mexendo, mas Ele sabe o que está fazendo, porque eu não sei o que é melhor, você não sabe o que é melhor. Só Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Jesus precisa ser objeto de nossa fé, Jesus precisa estar no comando da nossa vida, Jesus precisa estar no comando do nosso barco. Eu não sei quais são os seus medos, eu não sei aquilo que te aflige, eu não sei aquilo que te traz problema, eu não sei aquilo que te traz angústia, mas o que eu sei é que certamente Jesus há de saber o melhor para você, há de saber o melhor para mim. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando eles estavam naquele barco, eles recorreram para Jesus. Eles pediram ajuda a Jesus. Eles pediram auxílio a Jesus. E aqui entenda, óbvio,
que você não tem a escolha, haja vista que o Espírito Santo de Deus é que ele vai de encontro ao seu coração e ele te traz para perto dele. Mas você precisa buscar a Jesus. Você precisa ir ao encontro de Jesus. Jesus nos resgata. Ele que nos pinça. Ele que nos escolhe. E quem que você precisa fazer nesse barco da sua vida? Precisa caminhar com Jesus. Você precisa caminhar. Você precisa seguir com Jesus. A sua vida não ficará mais fácil. Você caminhando com Jesus. Não ficará mais fácil. Provavelmente ela vai ficar até um pouquinho mais difícil. Teremos problemas, teremos dificuldades, teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? O que a palavra de Deus diz para a gente? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A batalha é dele. A batalha não é nossa. O sacrifício é dele. Foi dele. Esse sacrifício foi que nos salvou. Na cruz que ele morreu por mim. Morreu por você. Tem uma citação muito interessante. C.S. Lewis, provavelmente alguns irmãos já conhecem esse autor. E ele foi contemporâneo às guerras nucleares, né? E ele tem uma passagem um texto dele que eu achei super interessante para a gente caminhando aqui para o final. Ele diz assim, e falando referência à bomba atômica, tá, irmãos? Que tá, enfim, estava aquele risco ali de um conflito atômico. Ele fala assim: se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica, deixe aquela bomba, quando vier, nos encontrar fazendo coisas sensatas e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos, e não amontoados como ovelhas assustadas e pensando em bombas. Quem que está querendo dizer? Olha só, toca a tua vida aí. Sabe por quê? Porque você não tem controle de nada. Você não vai mudar nada. Não adianta você achar que você vai ficar aí fazendo uma série de situações aí, achando que você vai mudar o curso de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o poder. O poder de Deus, meu irmão, é um poder real. É um poder que transforma. É um poder que hoje é o único poder, irmãos, que hoje tem a capacidade de entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu coração, te transformar e fazer coisas maravilhosas que certamente Deus há de fazer no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens abençoado, irmão, nossa vida, Senhor. Tens cuidado de nós, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu sabe o que é, Senhor, melhor, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Tu tens o controle de nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê a tranquilidade, Senhor. Arranca de nós, Senhor, esse sentimento de ansiedade. Arranca de nós, Senhor, esse falso protagonismo, Senhor, que muitas das vezes nós julgamos que temos, Senhor. Quando olhamos para diversas situações que apresentam-se, Senhor, em nossa vida, Senhor, e nós nos colocamos como protagonistas, como agentes, Senhor, como dono de toda a história, como capazes, Senhor, de transformar, de mover as coisas, Senhor. Quando, na verdade, sabemos, Senhor, que o mundo todo está diante de Ti, nos Teus pés, Senhor. Tu faz aquilo que quer, Senhor. Tu governa, Tu comanda, Senhor. Por isso, Senhor, arranca de nós, Senhor, esse sentimento, Senhor. Essa falsa impressão, Senhor, de que nós somos capazes, de que o mundo depende da gente, de que nós temos a capacidade, Senhor, de agir e de resolver e transformar todas as coisas, Senhor. Nós não temos essa capacidade, Senhor. Nos coloca, Senhor, na posição de humildade, Senhor. Nos coloca numa posição de reconhecimento, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus poderoso.
um Deus que vai de encontro aos nossos corações. Tu és um Deus que transforma vidas, Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que no nosso barco, no barco da nossa vida, Senhor, na caminhada, Senhor, de dia a dia, Senhor, de cada irmão aqui presente, Senhor, para que essa caminhada, Senhor, seja uma caminhada olhando para Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, que a gente possa reconhecer se algum irmão aqui, Senhor, que não Te conhece, Senhor. Que o Senhor possa transformar, Senhor, o coração desses irmãos, Senhor, para que Tu possas, Senhor, entrar no barco da vida deles, Senhor, para que eles possam, Senhor, olhar para Ti e reconhecer, Senhor, somente a Ti, Senhor, como o único suficiente Salvador, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Que bênção, que bom poder chegar a tempo de pegar o final do culto. Eu estive agora de manhã pregando na Igreja Presbiteriana de Vila da Penha. A Igreja de Vila da Penha está fazendo 40 anos. Eu estive pregando hoje de manhã lá nesse culto de aniversário da igreja. E acabou o culto rapidinho. Eu falei, pastor, o pastor lá é um amigo muito querido. Eu falei, olha, a festa tá boa, mas eu tenho que ir, que eu quero pegar o final do culto lá da Mananciais. Ele, não, meu irmão, vai lá. Irmãos, hoje à noite nós teremos Santa Ceia do Senhor. E você está convidado a estar em comunhão. Comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor Jesus. A gente quer convidar você. E hoje à noite também nós vamos comemorar os aniversários do mês de agosto. Então, se você fez aniversário em agosto, a sua igreja preparou um bolo especial para você. Vai ser um tempo muito precioso e a gente quer contar com a sua presença. A Viviane falou do coral, ok? Então, a gente está retomando aí as atividades do nosso coral para a glória de Deus. Vamos ficar todos de pé, então? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, onde ouvimos a Tua palavra e recebemos o maná do Senhor para as nossas vidas. Que Cristo seja o condutor do nosso barco, que Cristo esteja no leme da nossa vida e da nossa história. Nós nos submetemos à Sua vontade, Pai, que é boa para nós. Ó Deus, abençoa cada família aqui da Tua casa. Ó Deus, o Senhor conhece aquilo que a gente mais precisa e a gente apresenta isso diante da Tua presença nessa hora. Faz, Senhor, na nossa vida o Teu querer. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos. Nós temos irmãos aqui ao nosso lado, pessoas que são amadas, queridas, e o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Derrama aquilo que eles de fato precisam. E, ó Senhor, continua a fortalecer a Tua igreja na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Pai. Nos dá uma tarde na Tua presença, em alegria na nossa família, e que o Senhor nos traga mais tarde aqui para buscarmos a Tua face mais uma vez. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orarmos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Povo de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, com a sua casa, com toda a sua família e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão. Aperta a mão dele, dela. Deseja a paz de Cristo aí para o seu irmão. Que bênção. Graças a Deus.